Taurus Day, uma conversa franca com vocês. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer um pouquinho ali do que aconteceu no evento da Taurus, no Investor Day. Até vou botar uma foto aqui para mostrar ali alguma coisa. Pessoal, vou fazer aqui um disclaimer, falar que a gente não vai poder trazer muitas fotos aqui no YouTube, justamente por conta do produto da empresa, pode ter ali algum problema com as políticas da plataforma, tá bom? Mas eu estou colocando aqui uma foto mais simples aqui, mostrando ali o CEO da empresa falando, depois a gente traz mais alguma coisa, né, Gabriel? E a dinâmica desse vídeo, até te cortando, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então a gente vai passar por algumas perguntas que trouxeram e a gente vai completar com algumas outras coisas que o pessoal não perguntou, né, Gabriel? Exatamente. Vamos conversar aqui, pessoal, sobre as perspectivas da empresa, o que foi tratado lá, o que a gente sentiu mesmo. E também já dar um disclaimer aqui, pessoal, aqui não é ninguém é de empresa, então não adianta vir nos comentários ficar defendendo Taurus ou algo do tipo. Aqui a gente não vai falar bem ou mal da empresa em si. A gente vai falar da receita como é que tá, da dívida como é que tá e essas coisas, tá bom? A gente não é de empresa, a gente aqui conta a verdade. Não é porque a gente tem o papel ou não tem que eu vou defender porque eu tenho ou eu vou massacrar porque eu tô short. Não é essa nossa intenção nos vídeos. Mas vamos lá, Antônio, manda ver aí a primeira pergunta do pessoal lá do Insta. E você aí que não está inscrito no nosso Insta, ó, tá aqui na descrição. Segue a gente lá no Insta, a gente posta a caixinha de pergunta direto. Deixa o like, se inscreve no canal, pessoal. Vamos lá. Ó, o Léo mandou aqui, estou rezando para a tarifa cair e minhas ações voltarem ao preço médio de 13,05 RS. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Gabriel? Vamos lá. Então, Léo, é o seguinte, quando a gente pega ali os investidores da Taurus, entraram ali mais ou menos nesse seu preço médio, 12, 13, 15 reais. Muita gente, né? Então tá todo mundo perdendo 70%, 60%, né? A ronca ali tá feia. Só que o que acontece é o seguinte, esse negócio de ficar rezando para a tarifa cair, a gente tem que ser muito cético, tá? Tarifa caindo vai resolver o problema da empresa? Na nossa opinião, não. Porque a Taurus está com problema, não é problema de margem, não é problema de lucro, não é problema de nada. A Taurus está com problema que a demanda pelos seus produtos acabou caindo nos Estados Unidos. O Brasil pouco importa, tá? E os Estados Unidos é o que interessa. E quando você pega ali o número dos dados ali das agências militares e algo do tipo, você vê que caiu muito a demanda. Então a Taurus a gente tem que entender ela muito como empresa de commodity, né, Antônio? E até teve um dado que eles mesmos trouxeram, tá, pessoal? A gente vai aqui nesse vídeo passar o que eles falaram e da interpretação nossa. Então, eles disseram ali que tem um dado que durante a pandemia, por conta de vários motivos, houve uma ingressão ali, um ingresso de 25 milhões, se não fala a memória, de consumidores nos Estados Unidos. De novos consumidores. De novos consumidores. E a Taurus, ela se beneficia justamente disso, porque o produto dela é posicionado para ser um produto de entrada, um primeiro equipamento de defesa. Aqui eu não vou falar o nome, justamente acho que o pessoal vai entender para não para a plataforma não cair, tá bom? Mas aí a gente teve uma demanda muito forte nesses últimos anos, a empresa faturou muito, vendeu muito e tudo mais, só que agora está chegando ali num platô, numa estabilidade, e ainda tem todos esses problemas de tarifa, né, Gabriel? Então a gente fala que não adianta ficar no papel rezando para a tarifa cair, tá, Léo? Você tem que analisar o ativo, ver se vale a pena e tudo mais. E fica aí até o final do vídeo que a gente vai falar a nossa opinião aqui, certeira do que a gente está fazendo para os nossos clientes aqui dentro, tá bom? Gabriel, eu queria só complementar o seguinte, eles disseram que aumentaram os preços em 7% para compensar os 10% de tarifa. O segundo aumento, né? Aumentaram na pandemia 10% em dólar, mas só que aí é porque a demanda estava muito alta. E agora por conta da tarifa. Exato. Porque esse 7%, ele casaria ali com o custo, então a margem ficaria igual. Porém, não houve aumento de preço considerando a tarifa de 50%. Portanto, se essa tarifa não cair, vai ser muito ruim para a empresa, e eles mesmos já colocaram que vai ter que fazer um plano ali de uma estratégia de investimento para levar uma fábrica maior, né, com uma capacidade maior lá para fora, e isso vai ter um custo muito forte, né, Gabriel? Isso aí vai bater na empresa. Vai bater na margem da empresa, a margem da empresa já caiu, né, por mais que ainda é a maior margem do setor, só que aquele meu custo em real e receita dólar tá caindo um pouco por água abaixo. Mas tem outra pergunta aqui, ó, do Lucas, Antônio.
perguntando, acho que a gente já respondeu um pouco, e a demanda pelos produtos, como está? Então, Lucas, já respondendo você, é o seguinte, a demanda a gente já comentou aqui que está fraca, tá? E 20%, isso aqui a gente acha que é bem transformacional. Quando a gente pega a Taurus, como o Antônio trouxe, que é uma empresa ali com o produto de entrada, acaba que, como inflação alta nos Estados Unidos, juros mais altos, poder de compra do cara ali que vai comprar o seu primeiro artefato ou algo do tipo, ele acaba sofrendo no bolso. Então, a probabilidade dele comprar outra para colecionar ou do tipo tá batendo. Então, quando a gente pega o mercado dos utensílios ali já usados, né? Ali as de usadas, segunda mão, né? Exato, de segunda mão, aumentou 20%, tá? Esse ano. Então, Não, e as vendas totais também de todos os equipamentos que são vendidos, 20% são usados, né? Então, exatamente. Isso Um bate mercado muito, né? muito grande, bate porque o cara olha lá a usada no preço de X e a nova tá mais cara, ele acaba comprando a usada, tá? Mas teve outra aqui, Antônio, que eu vou passar para você. A dívida tem aumentado bastante. Isso é preocupante? Acho que o Sérgio tratou bem, né, no Investor Day. Se você puder falar? Sim, sim. Até eles já disseram que rolaram uma dívida que tinha desse ano, né? Que são aqueles swaps e tudo mais, jogaram para frente. Mas a alavancagem está quase 3 e eles disseram que pode subir, tá, pessoal? E vamos dizer, eu queria pontuar uma coisa. Ali eles falaram bastante de que a margem não sofreu, mas e que setembro e agosto a tarifa de 50% já estava em vigor. Só que eles mesmos falaram que eles mandaram tudo para lá, para os Estados Unidos, antes dessa tarifa. Então, a gente está vendo hoje um resultado com tarifa de 10% ou nada. A gente vai ver essa tarifa de 50% no quarto tri desse ano, no primeiro do ano que vem. Vamos ver se vai dar tempo ali deles fazerem alguma coisa. Eles até falaram que estão em conversa com a Casa Branca e tudo mais, mas é o que o Gabriel falou. As empresas americanas, Smith S, a Ruger, eles têm margens menores e para eles não é interessante que a Taurus seja isenta, porque aí a margem dela vai ficar igual. Mas falando de dívida, eles até colocam ali, até queria puxar um ponto que eu acho muito importante, que eles tiraram ali um programa Brasil Soberano, uns 100 milhões mais ou menos, né, Gabriel? E isso vai aumentar a dívida e tudo mais, mas ali tem, pessoal, tem regras nesse empréstimo que a empresa não pode pagar dividendos acima do que está no regulamento, no estatuto. Portanto, mais de 35% do lucro líquido esquece para Taurus para os próximos anos. Tá? Porque senão estoura covenants, pessoal, do Brasil Soberano ali, né? Não é nem o BNDES, é do programa do governo, tá? Então a dívida da Taurus vai aumentar, vai chegar ali umas 4, a depender ali. Já vou até aproveitar. Teve ali, eu já vou até pular nosso script, pode pular. Eu falo, ó, esses projetos das armas militares agora vai com a Turca é a Mersav, né? Eles estão conversando, até o memorando de entendimento que eles assinaram vai até final de janeiro. O Salés até brincou, é difícil negociar com o Turco e tudo mais. Provavelmente eles vão para cima e vão fechar essa aquisição, tá? Acho que já tá andou bem. Só que com essa aquisição, ninguém sabe o valor, ninguém sabe como vai ser, se vai ser aviação, se não vai ser aviação, quanto que eles vão comprar, vai comprar a empresa inteira, vai comprar a participação, isso aí a gente vai ver quando acontecer, tá? Mas a dívida vai aumentar, e o que eu quero falar é o seguinte, quando a gente pega essas perguntas, o futuro ali da Taurus, que eu vou levar para o conselho, fazer uma plataforma para entrar em licitações de law enforcement, que fala que licitações para o governo, polícia e tudo mais. A gente sempre brinca, né? Você não vai ver um equipamento da Taurus por um fuzileiro naval nos Estados Unidos. Eles não conseguem nem no estado de São Paulo. Exato. Então, assim, a gente vai ver ali muito mais a polícia e órgãos de defesa, tá? Mas só que com a entrada da Mersav, a Taurus já vai conseguir as licenças e tudo que é necessário e algumas plataformas, tá? Ela já vai conseguir entrar nesse mercado militar mais forte. Só que eu acho que não é transformacional, tem que a empresa vai entrar nesse mundo de licitações, vai perder 99% no começo, aí você vai ganhando confiança e tudo mais, aí você vai subindo a régua. Então não é um projeto de uma hora para outra, mas é claro, quando você faz a aquisição de uma empresa, você já antecipa esse programa muitas vezes, tá? E acaba que são produtos de maior valor agregado, sim,
mas a demanda é muito menor, é por isso que eles têm focado bastante ali no segmento de pessoa física e tudo mais, né? E é 880, né? Então, ou você ganha uma licitação ou não. Então, acaba que o resultado pode ficar ali com uma dinâmica muito parecida com a Kepler. Então, fecha um baita contrato, o resultado vai lá em cima. Sobe 100, 200%. Depois cai 50, 70%. Então, acaba que não é tão legal isso, né? Mas é a maneira que a empresa tem ali para crescer. Vamos ver como vai ser os próximos anos. Mas é o tipo de negócio, né, Gabriel? Que não é assim, no próximo trimestre já vai ter coisa. É coisa assim, para daqui 5 anos, 10 anos, para realmente ter alguma transformação. Exatamente. Né? É um papel até, para quem já tem carteira consolidada e tudo mais, fazer uma aposta ali numa eventual pimentinha. Só que, pessoal, tem tanta empresa barata na bolsa, até na live antibesta, domingo e terça-feira, sempre às 7 horas a gente comenta muito disso, que tem tanta coisa óbvia, não tem por que você tomar risco de futuro muito incerto como aqui, tá? Já até adiantando o final. Mas assim, o que a gente tem falado, até foi uma pergunta que o próprio Barsi fez, repetiram aqui pra gente, e esses comprei Tasa, está muito barata. Olha o drone que apresentaram. Isso. Então, pessoal, eles têm um projeto lá de um drone, colocaram lá uma arma lá para acertar alguns alvos e tudo mais, pode aumentar ali licitação para a polícia, tá? O Exército já fez ali pedido de cerca de 10 unidades, alguns outros países também têm feito. Só que é um negócio muito específico, tá? A gente acredita que a demanda não é tão alta nesse nível para ser transformacional para a empresa, e a empresa está sofrendo com os órgãos reguladores, tá? Como que vai passar isso aí? Vai chamar como? Vai entrar em qual categoria? Porque não existe. Então, tá todo mundo embargando, ano que vem é um ano de eleição. Até o Salésio falou uma coisa que é super interessante, que é o seguinte: no governo Bolsonaro, o tema da empresa foi tão falado que não beneficiou a empresa. Depois, quando foi para o outro lado, para a empresa. Aí veio tudo de ruim. Então, era melhor deixar a empresa quieta, né? Ele mesmo falou. Exatamente. Então vai mudando gradualmente. Então o que acontece? Quando vira pauta política, é horrível, porque se um ganha muito que bem, se o outro ganha, ele ferra tudo, porque ele quer sempre apunhalar o outro candidato, ainda mais aqui no Brasil. Então acabou que foi isso que aconteceu, tá? Antônio, você quer pegar outra aí? Acho que, se eu não me engano, a gente já tá nessa daqui, ó. A gente, só para vocês verem, a gente organizou as perguntas aqui para ficar com uma dinâmica legal. Ó, eu vou até fazer aqui, são duas, Gabriel, que são parecidas. Boa. Que é, quais os próximos passos da companhia após perder a licitação na Índia e a Arábia Saudita, né? Que não era licitação, mas ali tá em stand-by. E como andam os negócios, o João perguntou aqui, ó, como andam os negócios na Arábia Saudita, já que a Índia não foram muito bem. Ali são duas perguntas iguais, vamos tratar um pouquinho disso. Então, para quem não está sabendo, aquela licitação grande que tinha na Índia, a Taurus acabou ficando em terceiro lugar, então ela poderia até ficar em segundo, que ela ficaria com 40% ali da demanda, se fizesse no mesmo preço do primeiro. Acabou que houveram outros dois competidores ali que levaram para um preço menor, e aí esse trigger, esse gatilho de curto prazo caiu por terra. A parte boa disso é que ela não fez um investimento financeiro ali tão alto, porque foi feita lá pela empresa da Índia, né? Ali agora eles estão tentando fazer venda para o mercado civil, mas a Índia também, a burocracia é grande. Muito restrito. Muito restrita, é igual ao Brasil, tá, pessoal? Então, acaba que é uma coisa assim que vai contribuir para o resultado, vai, mas não vai ser o que todo mundo estava esperando. E ali na Arábia Saudita, o governo está focando em aviões, jatos, mísseis, etc. Então, para a Taurus, eles deixaram em stand-by e, por enquanto, não vão assumir o compromisso de compra, né, Gabriel? Exato. Então, esses dois gatilhos de melhora de resultado, de aumento de resultado, caíram por terra, né? E também acho que no curto médio prazo, pessoal, a empresa tem crescido sim, Oriente Médio, tá? Arábia Saudita, sim. Irã, Catar e outros, tá? Mas assim, a gente acha que não dá para você substituir Estados Unidos. Não dá. Não dá. Os Estados Unidos é o maior orçamento do mundo, ele acaba vendendo para praticamente a Europa inteira e tudo mais.
não tem como se substituir, é por isso que a companhia tem se voltado, embora que a Arábia Saudita é praticamente o quinto maior orçamento militar do mundo, a Índia tem aquele projeto Make India e tudo mais, ela tem algumas licitações super grandes, a Taurus ela vende bastante para Filipinas, Indonésia, alguns materiais ali, principalmente para a polícia, tá? Mas a gente vê que não é transformacional para a companhia. Não fique achando que, nossa, agora vai para a Índia, vai ganhar 40% da receita da Taurus, vai ser Índia. É igual o pessoal fica pensando, até eu já vou trazer aqui, ninguém nem perguntou, mas vou trazer um pouquinho de Brasil. Pessoal, Verdade. Não fique rezando para o Brasil melhorar. O Brasil melhorar, sabe o que resolve na Taurus? Nada. Tá? Ninguém gosta de falar isso, mas é a grande realidade. Se ganha o Trump, não, no Brasil não dá. Se ganha o Bolsonaro, se ganha o Tarcísio, se ganha o Zezinho, tá? Que é mais fã de arma, faz propaganda, para Taurus não muda nada. A receita do Brasil é muito baixa. Quem tem que melhorar é os Estados Unidos. Se o Brasil continuar do jeito que está, horrível, e os Estados Unidos melhorar, é o que a ação vai subir, tá? O resultado vai crescer. Então não fique rezando para o Brasil, porque você está jogando suas energias fora que não vai mudar nada. E aqui, até puxando para a gente responder a pergunta efetivamente, ele falou quais os próximos passos da companhia. Então, você vê que esse Investor Day, infelizmente, que apesar de a gente gostar muito da companhia, do Ricardo, do Salésio, do Esgrilo, infelizmente foi um Investor Day meio assim de retrospectiva, a gente conseguiu melhorar e tudo mais. O que eles fizeram para chegar até hoje? Para tirar as coisas que vieram contra, né? Até o Salésio falou, pô, esse ano aqui viu, todos os ventos eram contrários. Então o Investor Day foi meio que uma prestação de contas do que eles fizeram via a perspectiva ruim. Então os Estados Unidos, Trump veio com a tarifa lá, né, de 10, depois passou para 50. O que eles estão fazendo para diminuir o impacto? Plano, basicamente plano de contenção, assim, plano de alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar, por exemplo, vamos discutir com a Casa Branca se o material compacto inteiro, tá, na caixa, ele vai ter a tarifa, mas a peça, se eu montar lá nos Estados Unidos, não tem tarifa. Então tá umas discussões bem assim, mas o que o Antônio falou, pessoal, é o seguinte, não tem um diferencial no Investor Day. Então, por exemplo, você pega uma Prio da vida... Até comenta, Gabriel, desculpa até te interromper, mas comenta dos outros Investor Days. Isso que eu falo. Você pega uma Prio, o cara tá te falando que vai crescer ano que vem, que vai dobrar a produção e tudo mais. Você pega até o Investor da Suzano, bater um pouco, mas também o cara tá falando lá do projeto Cerrado em 2027, que ele vai aumentar a produção, que a Suzano vai diminuir a alavancagem. A Taurus, assim, as notícias em si, não é culpa da empresa, só. A empresa está passando por um momento ruim, sim, tá? Mas eles não trouxeram nada de diferente, tá bom? E o que eles trouxeram de diferente, né, Antônio? Eu acho que até para terminar aqui o nosso vídeo as ações estão perdendo muito valor, mas ela vai subir. Vamos ter os dividendos, né? Que todo mundo sonha na Taurus. Até vou passar para você, Antônio, mas assim, antes, pessoal, não invista em Taurus pensando em dividendo. Isso daí é coisa de louco, tá? Vai lá. E aí, pessoal, o que a gente pensa é assim, eventualmente, aqui dentro, a gente pode escolher por tirar e colocar um outro ativo. Mas também você tem que tomar muito cuidado para você não tirar num que você está perdendo e colocar em outro que você vai perder igual, né, Gabriel? Por isso que às vezes é melhor ter auxílio de alguém. Agora, sobre dividendos, se eles mesmos deixaram bem claro e puxaram a orelha de algumas pessoas ali e falaram, olha, dividendos para esse final de ano pode ter, para a gente tentar fugir de tributação e tudo mais, a verdade é a seguinte, o Salésio até falou, chegou um dinheiro aqui, eu vou guardar num cofre separado e eu vou ficar com a chave, porque a gente não sabe como é que é futuro. Se essa tarifa não cair e eles tiverem que transferir muito de produção para os Estados Unidos, vai ter um custo gigantesco. E como vai ser Estados Unidos, a margem vai diminuir. Então, assim, você querer que a empresa te pague dividendo num momento ruim é quase que uma ofensa, né? Então, você está tirando dinheiro de alguém que está precisando. Agora, eventualmente, eles podem distribuir alguma coisa agora, justamente para tirar ali de tributação, dessa tributação de 10% para o próximo ano, mas com o Brasil Soberano que eles pegaram, não pode distribuir mais de 35% do lucro líquido, que é a política da empresa, tá? Então, eventualmente, ela pode distribuir, aqui a gente até fez conta, só que tem um negócio,
o lucro líquido da Taurus tem muito de variação cambial. Então, a Taurus esse ano, se você pegar mesmo, ela praticamente deu prejuízo. Exato. Então, se ela te pagar... O dólar caiu muito, estava 6 e pouco, né? Isso. Se ela te pagar dividendo, é um lucro que, em tese, não é caixa. Não é caixa. Então, nem é bom para a empresa fazer isso. Mas tudo bem, ela pode distribuir e pode sair ali uns 20 centavos, que para muita gente vai falar, nossa, você vai pagar 5%? Vai pagar 5%, mas só que 5% depois de cair 70%, né? Exatamente. Então, complica. E assim, até se quiser passar a imagem, Antônio, a gente fez uma pergunta lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Questionando a respeito da fábrica de capacetes, tá? Porque eles sempre foram muito vocais, quem investe em Taurus há muito tempo sabe, que ia vender o terreno em Porto Alegre, ia vender a fábrica de capacetes, porque a Taurus é focada em armas. A gente fez essa pergunta, o Salésio até... E eles mesmos, até te cortando, Gabriel, desculpa, mas eles mesmos falaram, nossa, gente, quando a gente pegou a Taurus, ela não tinha foco nenhum, então fazia lag, fazia não sei o que, fazia equipamento esportivo, tal, e deram risada. E logo em seguida o Gabriel perguntou sobre a fábrica de capacetes, que também não tem nada a ver com Corda Companhia. Não tem nada a ver. Aí falaram que era por causa de dinheiro, que antes eles precisavam de dinheiro, e agora eles não precisam mais. Isso é óbvio que eles não precisam mais, tá? Então, assim, essa resposta não nos convenceu, sendo muito sincero. A grande realidade é uma fábrica de capacetes que dá mais ou menos uns 2 milhões de capacetes ano. A fábrica é grande e não tem quem compre por hora, tá? Então, a gente está mais propenso para essa tese do que realmente que não precisa de dinheiro. Porque eu duvido, se chegasse alguém ali e desse uma quantia financeira legal para Taurus, eles não pegavam nesse momento. Afinal, se eles recebem um caixa grande na venda de capacetes, eles podem pegar e ampliar, por exemplo, ir para os Estados Unidos e meter a fábrica lá. Então, a pergunta aqui não pagou a conta pra gente, tá? Mas aqui, para encerrar o vídeo, até para não ficar muito longo, pessoal, vou pedir de novo para vocês se inscreverem e deixar o like, gente. Boa. Vale a pena comprar as ações? Qual a opinião de vocês, Antônio? Então, pessoal, o que a gente sempre fala é assim, você tem que fazer a análise da empresa e depois você tem que fazer uma comparação, né? Então, hoje, o que eu posso comprar? Se a bolsa tivesse caríssima, não tivesse nada barato, você pode entrar num problema, né? Para você esperar 2, 3 anos ali, eventualmente sair com uma valorização. Porém, a gente vê que o cenário da empresa está muito ruim, apesar de a gente gostar muito da tese, e eu acho que, assim, eventualmente, se a bolsa andar e ela ficar, ou se ela cair, pode ser que a gente entre. Mas hoje, o que eu tô falando não é recomendação para você fazer. O que a gente tem feito a gente não compra, tá? Porque você tem, a Índia perdeu, a Arábia Saudita perdeu, o Brasil tá horrível, os Estados Unidos tá fraco, mas os Estados Unidos foi igual commodity, de vez em quando ela bomba e depois fica um tempo fraco, então a gente não sabe quando vai vir essa bomba de novo, e não faz tanto sentido pra gente, tendo muitos outros ativos baratos para comprar, né, Gabriel? No curto prazo, tá fazendo um disclaimer aqui, no curto prazo pode ser que suba, pessoal. Exato. Indicar ali um dividendo, algo do tipo, a ação pode subir, por quê? Assim como aconteceu com a São Martinho essa semana, ninguém tem Taurus. Então acaba que deu uma puxada no papel, eleição também trade um pouco o papel, que a gente tá falando de resultado. E a tarifa pode cair também, né, Gabriel? De 50 para 30 e o mercado animar e subir para caramba, mas depois vem o resultado vem ruim. Vem ruim. E então, assim, uma coisa que eu queria dizer o que a gente tem feito aqui dentro da LFX, não é recomendação de compra e venda, o que a gente tem feito aqui vendido a ação da Taurus e trocado realmente por outra empresa de beta alto, claro, que assim, é o que a gente sempre fala. Você toma uma ronca de 70% num ativo como Taurus, como Cozão, algo do tipo, você, eventualmente, se você escolher trocar por outro ativo que você analisou e tudo mais, quem tem que analisar é você, não é para seguir vídeo de seu ninguém na internet, nem o nosso, nem de ninguém, que o dinheiro é seu. A grande questão é o seguinte, você tem que pegar um ativo com beta alto, tá? Não adianta você trocar, por exemplo, a Taurus que você está perdendo por uma Taesa da vida, você não vai recuperar esse dinheiro nunca. Também não adianta você jogar na renda fixa, que quem perde com renda variável nunca recupera com renda fixa. Só que você tem que trocar por ativos que podem ter upsides relativamente altos e obviamente vai ter risco. Então, quem perdeu 50 na Taurus, você precisa achar um ativo para recuperar 100 para você perder no mínimo. Para você ganhar zero, no zero. E o que a gente sempre fala, a Taurus está num momento muito ruim, pessoal, do ciclo. Mas o argumento que vem também, mas não é uma empresa de commodities, você não tem que comprar quando está na baixa? Tem que comprar quando está na baixa. Só que a grande questão é o seguinte, empresa de commodity em si, o custo é baixo, ou seja, no ciclo ruim, ela tem que manter o seu custo baixo. O problema da Taurus
por mais que aumente muito a demanda, só que se mantiverem a tarifa de 50%, pode ser que não mantenha, mas que venha a tarifa de 30%, pessoal, é a mesma coisa, vai bater na empresa do mesmo jeito. O meu custo vai aumentar muito, então a grande pergunta que fica para a gente é: a Taurus consegue bater de frente com os concorrentes americanos? Porque o povo americano é o seguinte: quando ele vê lá Made in USA, ele vai comprar o Made in USA e não vai comprar o outro. Por mais que a arma da Taurus tem também o Made in USA, tá? Mas todo mundo sabe que a Taurus é brasileira. Mas acho que é isso aí, né, Antônio? É isso daí, pessoal. Acho que eu não tenho nenhuma consideração a mais para fazer. Acho que a gente pontuou muito bem. No curto prazo pode subir, normal. Mas assim, por fundamento, eu acho que você precisa estar em ativos ali que tem mais trigger para subir, né, Gabriel? Exato. Acho que ficar rezando para o ativo subir não é legal e não é assim que se investe. E não é para rezar, pessoal, com a Taurus, com ninguém, com o Cosan, com ninguém. A gente precisa saber o seguinte: na bolsa, você não tem que ter amor por seu ninguém. O CEO da empresa, ele não tem amor por você que está assistindo o vídeo. O CEO da empresa, ele tem amor pelo dinheiro que vai cair no bolso dele. Ou seja, ele tem que entregar resultado, é claro. Mas a ação não depende de rezar, não depende de profecia, não depende de nada. Depende do resultado da companhia. Se a companhia não entrega resultado, sua ação não vai subir, tá? E aí, só para finalizar, muita gente vai falar: mas o Barsi tem uma posição de 10%. Tem, gente, mas assim, a posição do Barsi ali na Taurus é 1% da carteira dele. E ele comprou assim: eu vou comprar 10% dessa empresa, que se der ruim não vai acontecer nada comigo. E se ela crescer daqui 10, 15, 20 anos, que é assim que ele não compra para ganhar em um ano, lá na frente pode ser que eu tenha 10% de uma empresa maior. Mas só que quando a gente tem ali carteiras pequenas, carteiras de 1 milhão, 5, 10 milhões, você não pode se dar ao luxo de fazer isso. E também você vai colocar 1% numa carteira de 5 milhões, de 1 milhão, vai colocar 10 mil reais, 50 mil reais no ativo, não faz o menor sentido. Se triplicar, não muda a sua vida. Então a gente tem que ter ativos bons e comparar com o que a gente pode comprar hoje, tá bom, pessoal? Vou deixar o WhatsApp nosso aqui, tá no primeiro link da descrição. O Instagram nosso para mandar perguntas lá também está aqui também na descrição. Convido todo mundo aqui no canal da LFX, as lives antibesta, às terças e domingos às 7 da noite. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.